Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. No programa de hoje vamos falar sobre os cuidados com a voz. Você sabia que alguns hábitos como gritar, comer e logo depois deitar, pigarrear, são muito prejudiciais para a voz? E para falar sobre o assunto, dar dicas sobre saúde vocal e ainda revelar alguns mitos sobre o assunto, eu recebo a especialista em voz, a fonoaudióloga Daniele Munhoz. Tudo bem, Daniele? Tudo jóia. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Que bom. Por isso que você tem essa voz assim, né? Tão aveludada, parecendo voz de locutora. Tem que fazer os exercícios todos os dias. Né? É verdade. Bom, quais são os cuidados básicos, principais que todo mundo tem que ter com a voz, Daniele? Porque às vezes a pessoa acha que só quem utiliza a voz para trabalhar, quem canta, quem apresenta programa, quem fala na igreja, fala em eventos, dá palestras, que precisa cuidar bem da voz. E na verdade, claro que não, todos nós, né? Todo mundo. Eu costumo dizer que a gente aprende na faculdade, todos os cursos, sempre colocam pra gente que voz rouca a partir de 10 dias é patológico, e é mesmo. E, então, criança rouca não pode ficar, adulto passou de 3, 4 dias, é bom descobrir a causa. E o principal é a hidratação. A hidratação adequada são mais ou menos 2 litros de água por dia. Claro, tirando os pacientes que têm problemas renais, e aí tem a dosagem de água controlada. Mas 2 litros de água é o normal, é o mais usado. Respiração correta, porque sem a respiração a gente não consegue usar a voz direito. Porque a nossa voz, ela vem do ar que vem do pulmão e chega na prega vocal, a prega abre e fecha com esse volume de ar. Então a respiração adequada e a hidratação adequada são primordiais. E quem utiliza a voz mais profissionalmente precisa tomar esses cuidados e outros além desses, por exemplo, hidratar mais. Por exemplo, aqui no programa eu sempre estou bebendo água, a pessoa que está falando em algum lugar, palestras, ela tem que hidratar também e pode hidratar durante o tempo que ela está utilizando, Daniele, a voz? Com certeza, tem que hidratar durante. Ar-condicionado, mudança de temperatura, tudo isso influencia. Então, para não ressecar o trato vocal, a gente tem que hidratar bastante. Outra coisa também, por exemplo, eu percebo que eu não gosto muito de nada muito gelado. Tem gente que tem mais sensibilidade, não é o gelado. Fala, se eu tomar gelado eu fico rouca. Eu fico rouca quando eu estou muito cansada, dormindo mal vários dias seguidos, né? Várias noites, né? Como diz meu marido, tem 15 dias que eu não durmo, eu só durmo à noite, ele brinca. Mas dormir várias noites seguidas mal, dormir tarde demais, tudo isso também prejudica a voz. Tudo isso influencia. A prega vocal, ela edemacia, né? Ela incha quando a gente dorme demais. E o abuso vocal faz ela criar os nódulos, que chamam de calos vocais, também pela falta do sono, por gritar demais, por pigarrear demais e por cochichar. O cochicho é um grito leve. Olha que interessante. E muita gente não sabe disso. Então, se a gente ficar falando assim, prejudica pior. Sim. É porque fica muito ar, né? O atrito é muito grande, joga muito ar e a força vocal na prega vocal é enorme. Olha que interessante. A gente geralmente acha que é só falar muito alto ou gritar. E interessante também, por exemplo, eu já fui professora há muitos anos, professora de educação física, em lugares abertos, ou seja, a gente geralmente tem que dar bastante grito para chamar a meninada. Competição. Competições. A gente precisa aprender a colocar, impostar a nossa voz, não é, Daniele? Sim. A competição, principalmente com os ruídos externos, é o principal. E a impostação vocal, a força não pode ficar na garganta, tem que ficar no diafragma. Então, mais uma vez, a gente coloca a respiração antes de tudo. E aí, é claro que é muito importante o profissional que utiliza mais a voz, procurar o profissional da voz para aprender, né? Sim. Porque muitas vezes a pessoa não dá tanto valor. Só quando ela começa
aparecer o problema da rouquidão e ela procura. Existem outros problemas que podem acontecer com as nossas cordas vocais que não tem, de repente, um sintoma? Porque o problema é assim, quando a gente tem um sintoma, mesmo que a gente demore, a gente acaba procurando um médico. Isso não só nessa área, infelizmente, né, gente? A gente tem mania de esperar sentir algum tipo de dor para procurar um médico, que não é ideal. O ideal é a prevenção em tudo. Mas existem outros problemas, Daniela? Sim, tem o refluxo gastroesofágico. Normalmente ele é sintomático, mas tem aquelas pessoas que não sentem a queimação do líquido gástrico nas pregas vocais. Aí, depois de vários dias, meses, tem gente que chega a anos queimando a prega vocal com ácido, que ela vai apresentar algum sintoma, rouquidão, aí na hora que vai fazer o exame vê que a prega vocal está espessa, já não tem como mais resolver isso com exercícios. Aí tem que ser feita uma cirurgia? Normalmente. O cisto também pode ser assintomático. Os nódulos, a gente pode fazer um nódulo de um dia para o outro, numa casa de show, num estádio, faz o nódulo, você não está sentindo nada, dorme bem, tranquilo, na hora que você levanta sem voz, por causa do abuso vocal. Fazer o nódulo seria abusar mesmo, Sim. Gritar demais. Ô, gente, a gente até vai aproveitar e fazer um pedido aqui, acho que a Dani vai entrar comigo nesse coro. Às vezes a gente vai em casamentos que a música está tão alta, e casamento é o lugar que a gente encontra gente que a gente ama e que a gente quase não vê, né? Então a gente aproveita para matar a saudade e você não consegue conversar. A gente sai rouco dos casamentos, porque você fica, pois é aquele dia que Gente, abaixa um pouquinho a música. Não precisa. Deixa o pessoal que quer curtir a música para lá e que quer conversar para cá, tendo uma qualidade na conversa, né? Que a gente fica frustrado. Porque a gente tem que forçar a voz e ao mesmo tempo nem escuta o outro direito. E é ruim, né? Porque a gente fica cansado, a gente faz esforço mesmo. E prejudica a voz. Demais, porque o grito, ele além de tensionar o impacto de uma prega vocal na outra, pode lesionar, de cortar, de fazer pequenas fissuras. E isso, às vezes, não tem jeito só com exercício. Pode ser cirúrgico mesmo, por causa de um abuso vocal de repetição. Olha só, então a gente tem que tomar muito cuidado e abaixar, né, gente, o volume aí, quando for torcer. E esse pessoal que vai em estádio toda semana? Porque tem gente que vai, né? Toda semana vê o time dele julgar e grita, e desespera, descabela. Tem gente que é mais proprioceptivo a ter lesões de pregas vocais, outros não. Mas usando o jeito certo para gritar, gritando com diafragma, não lesiona a prega vocal. Né? Ah, que bom. Eu dei aula há muitos anos e como eu também cantava, eu sabia já impostar a voz, eu não tive problema, graças a Deus, mas realmente é importante, então, você que grita muito, seja lá no estádio, seja lá com seu filho, não pode gritar com o filho também, não. Porque, veneno! Esses gritos que às vezes a mãe com raiva são os piores. Acha que não vão prejudicar. A gente precisa saber, a gente pode dar uns gritos de vez em quando com o filho, mas tem que se gritar impostado com a voz. Menino! Eu faço muita palhaçada com as minhas filhas, então às vezes a gente inventa música, canta ópera, faz de tudo para conseguir a atenção delas de uma forma também mais bem-humorada, né? Que é melhor do que estressar, mas é claro que eu estresso também às vezes, né? Meninas, se estiverem assistindo aí, ó, mamãe não estressa de vez em quando? Vontade às vezes, né? Lindas da mamãe. Graças a Deus elas não precisam de muito estresse, não, mas todo menino é menino, né? É criança de todo jeito. Daniela, e os alimentos? Os alimentos que podem prejudicar ou nos auxiliar aí no cuidado com a nossa voz? Os alimentos principais que prejudicam, condimentos, tudo que é condimentado, pimenta, é ótimo para a saúde, mas péssimo para a voz. Qualquer tipo de pimenta? Infelizmente, principalmente a pimenta do reino, porque ela impregna. E ela não é boa para nada. Nada. Né? Para a saúde também ela não é boa. Não. Mas, a branca menos ruim, né? Mas a pimenta malagueta, a pimenta dedo de moça, que são boas para a saúde, são péssimas para a voz. Chocolate, derivados de leite, refrigerante. Nem pensar. Nem pensar, é péssimo. Álcool, de forma alguma.
a gente fala que um dos principais fatores maléficos para a voz é o álcool, que ele, além de irritar a mucosa do trato vocal, ele também mascara o abuso vocal. Aí a pessoa acha que não está fazendo abuso e está fazendo um abuso em cima de abuso e é bem pior. E sem falar, a gente está falando agora especificamente sobre a voz, mas sem falar sobre os tumores, né, que a pessoa tem através do álcool, do cigarro, que são terríveis. A pessoa muitas vezes ele é um tumor muito perigoso, agressivo e também porque ele demora também a dar os sintomas, né? Às vezes o dentista, nós temos um dentista, amigo nosso, que é o nosso dentista, Dr. Benhur, e ele fala que às vezes ele vê uma lesão ali na gengiva ou na garganta, na laringe, e ele fica apreensivo, porque ele já conhece, ele já aprendeu a conhecer, e ele vai e fala para a pessoa, olha, eu quero que você procure um médico urgentemente, faça os exames, e depois a pessoa constata que era um tumor maligno, era um câncer. Então, quer dizer, a gente tem que tomar cuidado, não simplesmente, porque muitas vezes, infelizmente, a gente é negligente com a nossa saúde. E a gente é negligente com a voz, porque principalmente quem não precisa dela, né? Acha que não precisa dela. E não é só cigarro e álcool, tem coisas, o cigarro principalmente porque ele queima, cheio de toxinas e, para você ver, o cigarro é tão ruim que a pessoa chega a fumar anos, aí primeiro forma o edema de Heinck, que é o espessamento da prega vocal. Na hora que você vai pegar, a prega vocal ela é tão fininha que se você pegar sabe esses sacos, essas sacolas de supermercado, você estica, na hora que está quase arrebentando, sua prega vocal é mais ou menos umas 20 vezes mais fina que aquilo. Meu Deus. Então é muito fininho. Para queimar aquilo e ficar uma espessura bem mais grossa, você não vai conseguir atingir os timbres que você atingia antes. Então a voz já fica mais grossa. E tem gente que fala assim, cigarro não faz mal. Várias pessoas podem ter câncer por causa de uso de chimarrão por muito tempo. Imagina um cigarro que você traga e joga a fumaça quente direto na prega vocal. O chimarrão, ele passa no diafragma, no esôfago, não é na prega vocal em si. Então, assim, eu falo, cigarro não presta pra nada. Cigarro, gente, ele causa mais de 100 e tantas doenças. Não é uma doença. Isso conhecidas. Conhecidas, exatamente. Então, assim, cigarro, bebida, tem gente que tem uma dependência ainda, tem que buscar mesmo ajuda, buscar em Deus, buscar na ciência, ajuda mesmo para ficar livre disso, para ter uma vida, uma qualidade de vida, né? A pessoa não sente mais o sabor dos alimentos direito. E as pessoas ficam até com medo de engordar, né? Porque param de fumar, começam a sentir o sabor. Nossa, que delícia, a vida vira outra. Com certeza. Então a gente precisa realmente de entender isso. Eu acho que eu vou fazer uma pausa da nossa conversa e vou lá para a cozinha para a gente aprender. Olha, vamos falar um pouquinho antes dos alimentos, né? Vamos falar dos alimentos. Eu queria saber se o brócolis ajuda em alguma coisa, a castanha ajuda em alguma coisa. A castanha tem ômega 3, né? Então, assim, os óleos, os olenáceos são excelentes para a voz. O brócolis também, qualquer vegetal, qualquer legume é excelente para a voz, então sim. Porque aquela hora a gente falou dos que prejudicam, né? E a gente não falou dos que... Então depois a gente volta e você fala um pouquinho pra gente sobre outros alimentos. Eu já sei que a maçã é boa, né? Que limpa a garganta. E voz, toda fonoaudióloga é especializada em voz, né? Não? Não, porque tem as da deglutição, né? Da alimentação. Porque para a pessoa que às vezes está assim... Mas não é só, tem a linguagem, crianças que às vezes, né, as crianças ou crianças que têm problemas, algum tipo de problema, alguma patologia, o adulto, né, que também não consegue mais deglutir, disfagia. Precisa da fonoaudióloga. Sim. É uma profissão muito linda, né? Eu adoro. Vamos fazer só um parênteses a gente está falando da voz, da importância dos cuidados da voz, não é, Daniele? Eu falei de criança e às vezes é interessante a gente falar sobre esse assunto também um outro dia, né? Eu só vou citar agora. Tem criança que demora mais a falar, isso é natural, cada criança tem seu ritmo. Quando os pais podem começar ou devem começar a se preocupar
porque a criança não está falando, fala só sílabas e o mínimo possível, já tem 3 anos, já tem 3 anos e meio. Quando começar a se preocupar e procurar um profissional? A criança começa a falar mais ou menos com 1 ano de idade. Então, se até os 2 anos não está falando, é bom procurar a fono, porque pode ser um problema auditivo, pode ser um problema social mesmo, de interação em casa, mas podem ser problemas mais graves. Então, com 2 anos já é bom procurar. Joia. Viu, papai e mamãe? Fiquem atentos aí, os avós também, que muitas vezes os avós é que cuidam dos netos hoje em dia, né? Bom, voltando ao nosso assunto, eu fui para a cozinha com a pergunta de outros alimentos que são bons, são saudáveis, que nos ajudam no cuidado com a nossa voz. A gente saiu falando da maçã, vamos falar sobre ela então. A maçã é astringente, qualquer fruta cítrica é astringente. Por que toda fonoaudióloga fala de maçã? Porque a maçã, além de você trabalhar, além de dissolver, né, a saliva, você trabalha a articulação, porque você tem que mastigar muito. Então, a maçã é muito boa por isso, que você trabalha a articulação e ainda a astringente da saliva. Mas qualquer fruta cítrica faz isso. Então, abacaxi, suco de laranja, limão, tudo, acerola, são todos excelentes para a voz. O que é ruim é o que engrossa a saliva e faz a gente pigarrear. Eu abro um parênteses para o mel. Mel é excelente para a saúde. E muita gente fala assim, tá gripada, toma mel. Ótimo. Mel, própolis é excelente para cicatrização. Mas tomar mel todos os dias, ele impregna e aí você pigarreia depois. Ele não é bom, é um mito. Para a voz é ruim. É um mito. Sim. E o própolis também é um mito, não é? Que é bom, porque às vezes a pessoa diz, nossa, eu estou começando com uma dor de garganta. E pinga própolis direto na garganta, né? Quando fala que é dor de garganta, não adianta pingar o própolis, porque o própolis não vai chegar lá. Então a gente faz o quê? A gente pede para procurar um médico, lógico, mas o própolis ele é usado para amidalite. Antigamente era usado para amidalite, que a mãe abria a boca do menino e pingava em cima da amígdala porque é cicatrizante. Então, para cicatrização, o própolis é bom sim, mas para dor de garganta, a gente faz o teste, para quem não acredita, pinga própolis num copo com água e roda o copo. Ele gruda na parede todinha do copo. Aquilo fica grudado no trato vocal também. E aí você pigarreia mais, em vez de você melhorar, você está machucando mais. É verdade, vai agredir. É o que acontece com spray, aqueles drops, house, essas coisas assim, né? Porque você mascara. Tudo aquilo você anestesia na hora e piora em vez de melhorar. As pastilhas também, né? As pastilhas também. Nossa, que bom, essa pastilha foi tão boa para minha voz. Não, tá anestesiando, tá mascarando o problema. O que fazer então, se a pessoa está com... Aumentar a quantidade de água. Alimentos sempre, dá preferência para frutas, legumes. Quanto menos gordura, melhor. Carne magra, né? O peixe, o frango. Alimentos saudáveis são primordiais para isso. E evitar mesmo condimentos. Então, refrigerante cortar, ketchup cortar. Tudo que tem muito vermelho, que não seja do alimento mesmo, é prejudicial. E a gente vai agora, né, Dani, voltando do intervalo, assistir uma matéria que fala um pouquinho sobre isso. Vamos ver. Quem já assistiu ao programa Nunca é Tarde consegue perceber o tanto que o apresentador Lucinho Barreto grita. Vem logo por Jesus aí! Além das gravações, Lucinho precisa falar muito durante as pregações na igreja. Vocês estão falando baixinho? Dá um grito assim, ah, meu Deus do céu! Eu detesto silêncio em cu de jovem. Como ele sabe que fala alto e muito, toma todos os cuidados para não ter nenhum problema grave com a voz. Eu tenho a fonoaudióloga, ela me passa os exercícios, ela me cobra muito. Ela me vê na TV, às vezes, falando rouco, e ela fala, Lucinho, você não está fazendo as coisas certas.
E eu falo, gente, mas eu sou impulsivo, eu não sei pregar mansinho, falar com diafragma. Eu sou um cara que eu sou assim mesmo, mas o que eu faço para poder cuidar da minha voz? Além de insistir em seguir os exercícios que a minha fono passa, eu aqueço a voz, mas o que eu faço mesmo eu como muita maçã. Eu não conheço na terra ninguém que come tanta maçã quanto eu, porque a maçã, segundo já me foi passado, é a melhor fruta para alguém que fala muito, e eu bebo muita água. Carolina é professora de inglês e também adquiriu o hábito de fazer exercícios vocais antes de dar aulas. Quando eu tô vindo para o trabalho, no carro, eu costumo fazer alguns aquecimentos. Mas assim, é o tipo de coisa que a gente faz escondido, porque a gente passa meio assim por ridículo fazendo, sabe? Mas tem alguns exercícios, né, que o fonoaudiólogo me passou para fazer, para aquecer as cordas vocais. Então é o tipo de coisa que a gente faz pela manhã, né, quando a voz ainda não foi utilizada naquele dia, e depois de longos períodos em que houve descanso da voz. Mas confessa que costuma ficar rouca de vez em quando. Quando a gente usa muito a voz ou usa de uma forma inadequada, a gente fica rouco. Não tem jeito. Não adianta eu falar que não, a gente fica rouco mesmo. Mas eu acho que é muito devido assim, ao mau uso mesmo. Aí é a hora de poupar a voz. Aí é a hora de hidratar muito as cordas vocais, hidratar muito a garganta, evitar mesmo utilizar a voz. São coisas simples de fazer e a voz se recupera. Para evitar esse tipo de problema, esta academia investiu em microfones portáteis para os professores. Mesmo com a sala cheia e o cansaço físico, a voz de Cláudia não sofre desgaste. Como eu utilizo o microfone, eu não tenho esse desconforto, né, de sentir a voz cansada ou arranhando, com aquela sensação de que machucou. Que bom, né? Que bom. Parabéns à academia, que todas as academias sigam esse exemplo. Mas, infelizmente, nas escolas, principalmente as escolas públicas, isso não vai ser possível. Verdade. Então, o profissional, principalmente da educação física, de atividades, mesmo o professor na sala de aula e o professor que vai para a área externa, onde ele vai ter muitos concorrentes, ele tem que saber impostar a voz, ele tem que saber cuidar da voz. Mas tem outros artifícios. Professor de educação física pode usar apito. O professor mesmo vai fazer alguma atividade na quadra, usa um apito, usa sinal de mão, coisas que consigam chamar a atenção do aluno sem precisar gritar. É verdade. A gente tinha cada apito mais legal que o outro. Beijo pro Lucinho. Grite menos, Lucinho. Também não pode falar assim, não. Tem que falar normal. Beijo para vocês e a professora de inglês também, né? Ser professora é tão bom, né? Passar conhecimento, ajudar a ver a pessoa crescer. Pastor, são profissões maravilhosas, trabalhos lindos, mas a gente precisa continuar tendo a nossa voz para a gente se comunicar. É nossa identificação, né? É nossa identidade. É verdade. Cada um tem a sua voz, é característico. Perdê-la é complicado. Com certeza. E a fono também pode trabalhar a voz, aquele que acha que tem a voz muito taquara rachada, ou outro tipo de voz, pode aprender a fazer outro tipo de voz. A fono faz o que quer com a voz. Consegue modular, modela. A minha voz mesmo, eu sou soprano, cantando eu tenho um agudo muito alto, muito grande. Minha tessitura vocal é muito grande e eu tive que engrossar a voz, porque eu comecei a dar aula muito nova. Então, chegar numa sala de aula onde tinham alunos mais velhos que eu, falando fininho, ninguém não dá credibilidade. Verdade. Aí a gente consegue modular assim, tanto engrossando quanto afinando a voz. Que bom, muito interessante, né? Tem que fazer os exercícios, tem que ser obediente para poder conseguir o resultado, Com né? certeza. Obrigada, viu, Dani? Muito obrigada por ter vindo, a gente aprendeu bastante. Obrigada. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.